Se você está procurando um vídeo para te ajudar em uma prova, um trabalho ou simplesmente para aumentar seu conhecimento, você está no lugar certo. Então vamos fazer um trato. Se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, inscreva-se no canal, valeu? Hoje é dia de história. No vídeo de hoje vamos falar sobre os povos indígenas do Brasil. Quando vamos nos referir aos povos indígenas, os chamamos de índios, mas esse termo, índios, não é correto. Então, por que os povos nativos do Brasil foram chamados de índios? O termo índio foi usado pelos europeus, liderados por Cristóvão Colombo, quando chegaram às Américas no final do século XV. Colombo, pensando que havia chegado às Índias, pois, para a língua da época, aqueles que são das Índias são índios. Então, ele nomeou as populações locais de índios. Isso revela um desconhecimento dos europeus sobre as diversas culturas indígenas, pois usaram um único termo para diferentes povos. Índio, então, se tornou um nome genérico para todos os habitantes nativos da América. De acordo com o etnólogo alemão Kurt Namuenda-Ju, existiam aproximadamente 1.400 povos indígenas no território brasileiro. Cada povo tinha sua própria cultura, rituais, educação e costumes. Assim, quando se usa o termo índio, passa a ideia de que esses 1.400 povos eram iguais, mas não eram. Os termos mais apropriados seriam povos indígenas. O nome povos, no plural, mostra a variedade de etnias e grupos unidos de um lugar. O nome indígena significa nascidos ali ou originário, mostrando que já havia habitantes variados antes da chegada dos europeus no continente americano. Além de povos indígenas, os termos povos originários, indígenas, povos autóctones têm o significado correto para descrever os primeiros habitantes do Brasil. Variedade de povos. Como já mencionado, existiam aproximadamente 1.400 indígenas no território que corresponde ao Brasil. Alguns deles são os Potiguara. O povo Potiguara habitou o litoral do nordeste do Brasil, entre João Pessoa, na Paraíba, e São Luís, no Maranhão. O nome Potiguara significa pescadores de camarão ou comedores de camarão. Os Potiguara eram excelentes pescadores, produzindo artigos de pesca, desenvolviam também técnicas do plantio, como a agricultura de coivara. Os Potiguara eram aproximadamente 100.000 pessoas. Os Tupiniquim. O povo indígena Tupiniquim habitou duas regiões do litoral do Brasil, o sul da Bahia e o litoral de São Paulo. Há algumas sugestões do significado do termo Tupiniquim, como vizinho lateral, o galho dos tupi ou os que invocam tupi. Os Tupiniquim foram os indígenas que tiveram contato com a expedição de Pedro Álvares Cabral quando chegou ao Brasil em 1500. Os Tupiniquim eram aproximadamente 85.000 pessoas. Os Tabajara. O povo Tabajara habitava partes dos atuais estados da Bahia, Pernambuco, Paraíba e Piauí. O nome Tabajara significa inimigo. Supõe-se que essa não seria uma autodenominação, ou seja, eles não se chamavam assim. Trata-se de uma denominação dada por povos indígenas rivais aos Tabajaras, que os chamavam dessa maneira. Esse povo realizou diásporas ou migrações ao longo do tempo. Os Tabajaras são conhecidos por terem sido um dos principais grupos indígenas que entraram em contato com os colonizadores europeus no Nordeste Oriental durante o período de colonização do Brasil. Assim como outros povos indígenas, muitas crenças e rituais dos Tabajara estavam voltados para a conexão com a terra, os animais, as plantas, os elementos naturais e o mundo espiritual. Os Tabajara eram aproximadamente 40.000 pessoas. Os Goitacá. Esse povo habitou partes dos atuais estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. O nome Goitacá provavelmente significa grandes corredores ou gente que sabe nadar. Esses significados são bastante apropriados para esse povo, pois eram extremamente velozes,
conseguindo capturar animais rápidos, como um veado, sem o uso de armas. Eles também pescavam tubarões usando apenas um pedaço de pau. Produziam machados de pedra, jangadas e pontas de flecha com os dentes dos tubarões capturados. Eram considerados um dos povos indígenas mais selvagens e cruéis do Brasil, causando temor tanto nos outros povos indígenas quanto nos europeus, pois eram também canibais. Os Goitacá eram aproximadamente 12.000 pessoas. Sociedade indígena, chefe ou cacique. O chefe ou cacique desempenha um papel fundamental nas comunidades indígenas. Ele é uma espécie de líder de uma aldeia, tomando a dianteira em trabalho, manutenção e harmonia dentro da aldeia, e toma as decisões em consulta com o pajé e de outros homens de responsabilidade. Pajé ou xamã. Ele é um especialista em rituais nas comunidades indígenas. Para os povos indígenas, o pajé ou xamã desempenhar o papel de médico, utilizando plantas para fins medicinais, como cura, por exemplo, e sacerdote, na invocação de entidades e tomando a dianteira na realização de rituais. Homens. Os homens têm várias responsabilidades importantes, como cuidar da guerra. Vários povos indígenas guerreavam entre si por muitos motivos, como se apropriar de um território, por exemplo. Eles cuidavam também da caça, da pesca, lideravam a tribo, realizavam construções nas aldeias, faziam canoas, armas, cestos, realizavam rituais e desmatavam certa parte da floresta para realizar plantações. Mulheres. As mulheres eram responsáveis pelo plantio, colheita, preparo de alimentos, fabricação de utensílios domésticos. Elas também cuidavam do fogo, limpavam e organizavam as casas, cuidavam dos animais, dos mais jovens e dos mais velhos, além de colaborar na caça e na pesca, coletando os animais. Crianças. Na aldeia, todos ajudavam na educação das crianças. Certas atividades eram separadas por idade. As crianças aprendiam desde cedo as tarefas do dia a dia. As meninas ajudavam sua mãe e os meninos acompanhavam seu pai em seus afazeres. As crianças costumavam construir objetos iguais aos dos adultos, mas em miniatura. Assim, brincando de imitar os mais velhos, meninos e meninas aprendiam as atividades que mais tarde iriam realizar. As aldeias. As aldeias são povoações indígenas, formadas por ocas, casa dos homens, pátios e roçados ou terraços agrícolas. As ocas. Uma oca é uma habitação ou moradia dos indígenas, como se fosse sua casa. Elas são feitas com madeira, palha e às vezes com barro. Cada uma dessas moradias abriga várias famílias e, geralmente, é habitada por cerca de 40 pessoas. Esse número pode aumentar ou diminuir dependendo do povo indígena. Casa dos homens. Em muitas aldeias de diversos povos indígenas, existe uma oca ou uma casa especial para os homens. Não é uma casa de moradia, mas o local onde eles se reúnem para discutir assuntos de interesse de todos os membros da aldeia e onde também realizam rituais. As mulheres não podem entrar na casa e nem participar dos rituais, porque esta é uma atividade masculina. Pátio. O pátio fica entre a casa dos homens e as demais moradias, ou ocas. É o espaço de convivência onde as crianças brincam, os idosos contam histórias e homens e mulheres trabalham, conversam ou descansam. Em algumas aldeias pode haver um pátio ou mais de um, inclusive para rituais religiosos. Roçado ou terrenos agrícolas. São áreas de cultivo onde são plantados alimentos essenciais para a comunidade, como a mandioca, o milho, a batata doce, entre outros. Cada aldeia dos povos indígenas tem suas particularidades. Vamos ver algumas delas. A aldeia dos Tupiniquim é formada por 5 ou 6 grandes casas construídas em torno de um pátio central. Nesse pátio, eles costumam realizar reuniões e cerimônias. Em cada uma das casas moram cerca de 50 pessoas que constituem uma unidade familiar. Cada família tem seu próprio espaço, onde é feito o fogo para cozinhar e onde são armadas redes para dormir.
Muitas aldeias tupiniquim são cercadas com madeira para protegê-las contra o ataque de povos inimigos. A aldeia dos Yanomami é formada por uma grande casa que abriga todos os moradores. Dentro dela, cada família tem seu próprio espaço para cozinhar e dormir. Essa casa, onde vive cerca de 70 pessoas, é circular, com uma abertura no centro para permitir a entrada da luz do sol e a saída da fumaça das fogueiras. A aldeia-casa é construída com madeira e folha de palmeira. A aldeia do Chavante é formada por várias casas dispostas em formato de ferradura, com a abertura geralmente voltada para o rio mais próximo. Suas casas são feitas de madeira e de folha de palmeira, e cada uma geralmente abriga 3 ou 4 famílias. Economia. Quando falamos de economia dos povos indígenas, falamos do que eles fazem para sobreviver. Vamos ver algumas coisas. A agricultura. A agricultura era muito importante para os indígenas, pois forneciam muitos alimentos que atendiam às necessidades da aldeia, não precisando percorrer grandes distâncias para conseguir suprimentos. Dentre muitos produtos que os indígenas plantavam e consumiam, destacam-se a mandioca, o milho, a batata, o feijão, o jerimum e o amendoim. Muitos povos usavam técnicas de plantação, como a agricultura de coivara para preparo da terra para o plantio. A agricultura de coivara consiste na derrubada da mata nativa e, em seguida, na queima da vegetação de um terreno para limpá-lo. Visto que o solo desempenha um papel muito importante na agricultura, os indígenas utilizavam as cinzas das coivaras queimadas para adubar o solo, melhorando sua estrutura, uma vez que fica mais solto e arejado. A pesca. Os indígenas eram excelentes pescadores, em especial os povos que viviam na parte litorânea. Muitos povos faziam utilização de ferramentas para a captura de animais aquáticos, como peixes e tartarugas, e produziam linhas, anzóis, pequenas redes, arco e flecha. Com técnicas e habilidades desenvolvidas ao longo de anos, muitos povos indígenas produziam as linhas por meio de uma palmeira chamada tucum. Os anzóis eram feitos por meio de ossos, pedaços afiados de madeira ou espinhas de peixe, e utilizavam cipós para a produção de rede. Os arcos eram feitos a partir de uma madeira flexível e as flechas eram geralmente feitas com uma espécie de bambu. Em suas pontas eram utilizados ossos serrados e dentes de animais de maior porte. Os povos que moravam perto do mar ou de manguezais coletavam crustáceos e moluscos. Para se deslocarem a certas distâncias do mar ou do rio, utilizavam canoas e jangadas. Extração vegetal. Os indígenas utilizavam a extração vegetal, que é a coleta de produtos naturais de origem vegetal, como uma de suas práticas de subsistência alimentar. As frutas forneciam nutrientes essenciais, vitaminas e minerais que contribuíam para a nutrição e saúde das comunidades. A prática envolve um conhecimento tradicional, visto que a coleta de frutos depende de um saber sobre as diferentes espécies, seus ciclos de vida, locais de crescimento, épocas de colheita e como prepará-las para o consumo. A caça. Os indígenas também caçavam, geralmente usando arco e flecha para abater animais de maior porte e aves. Crenças religiosas. As religiões indígenas no Brasil são muito diversas, pois há uma grande variedade por causa das muitas populações nativas. Cada grupo tem suas próprias crenças, mitos e práticas religiosas. As atividades religiosas dos povos indígenas incluem cânticos, para celebrar ou contar histórias sobre as divindades e a criação do mundo. Contato com as divindades ou pessoas falecidas, para saber qual é a vontade delas e sobre as profecias para o futuro realizadas por meio do pajé. Danças rituais. Envolvem celebrações de períodos de caça, colheita, pesca e etc. Rituais. Envolvem processo de cura do corpo, proteção espiritual e busca pela ordem na aldeia. Os povos indígenas creem em seres místicos, muitas vezes de aparência humana ou animal. Esses seres atuam como protetores dos animais, das águas e da natureza.
podendo fazer o bem ou o mal aos indivíduos que não respeitam esses elementos, como a comadre Fulozinha, que é uma índia menina que protege os animais. O Curupira, que é representado por um ser pequeno, com cabelos de fogo e pés voltados para trás. Ele é considerado o guardião dos animais e das plantas, punindo aqueles que desrespeitam a natureza. Algumas divindades dos povos indígenas Tupi-Guarani são Yanderuvuçu, criou todas as coisas, é o Deus Criador. Criou também Tupã, que é quem controla o clima, o tempo e o vento. Tupã manifesta-se com os raios, trovões, relâmpagos, ventos e tempestades. Jaci, ela é a deusa da lua, protetora das plantas, dos amantes e da reprodução. Guaraci é considerado deus do sol em algumas tradições. Guaraci está ligado à luz e energia solar. Sua influência é associada à vida e à vitalidade. Anhangá. Entre os Tupi-Guarani, Anhangá é visto como um espírito maligno que pune as pessoas. Há descrições que ele assume a forma de um veado branco com olhos de fogo e é o protetor da caça nas florestas, protegendo os animais contra os caçadores. Educação. A educação indígena está profundamente enraizada nas tradições culturais de cada comunidade. O conhecimento é transmitido oralmente por meio de histórias, mitos e rituais, preservando assim a sabedoria ancestral. A educação indígena também enfatiza o aprendizado prático e experiencial. Habilidades como caça, pesca, agricultura e artesanato são frequentemente ensinadas por meio da prática direta e da observação. Cultura. A cultura indígena está ligada à natureza, com uma profunda conexão com o ambiente ao seu redor. As comunidades indígenas muitas vezes vivem em harmonia com a terra, respeitando-a para sua sobrevivência. Suas tradições incluem rituais, cerimônias e mitos que refletem essa relação especial com a natureza. Arte. A arte indígena é diversificada e abrange várias formas, desde pinturas corporais até esculturas e tecelagem. Cada grupo étnico tem suas próprias técnicas e estilos artísticos distintos. Pinturas em cerâmica, cestaria, objetos esculpidos em madeira são muito comuns. Essas artes representam elementos da natureza, animais, símbolos espirituais e cenas da vida cotidiana. Eu tenho uma excelente notícia para você, professor ou professora de História, e também para você que é aluno ou aluna. Primeiramente, para os professores. Na descrição desse vídeo há um link para uma apostila com mais de 100 atividades de História, com gabaritos e textos auxiliares. Por que seria bom você, professor ou professora, adquirir essa apostila? Primeiramente, a vida de professor é muito, mas muito atarefada, fazendo correções de provas, de trabalhos, fazendo registros, preparando planos, etc. Eu, pessoalmente, gastava muito tempo procurando material didático de qualidade para daí elaborar uma aula, sequência didática e também atividades. Com essa apostila, você vai ter tudo isso das suas mãos sem esforço nenhum. Então, clique no link para dar uma olhada nesse material. Na descrição há também links para excelentes aparelhos eletrônicos custo-benefício para você organizar todo o seu material digital e organizar sua caderneta online. Para você que é aluno, também há links especiais com os melhores materiais escolares, como estojos, canetas, marca-texto e muito mais.